Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 17º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos continuar falando sobre o 13º capítulo do livro, que tem como título A Morte dos Dragões, os Pretos e os Verdes. Isso, lembrando vocês que o nosso site mudou de endereço, agora é o despertadodragão.com.br. Por causa disso, nosso e-mail também mudou e vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões, comentários e o que mais vocês quiserem para contato@odespertadodragão.com.br. Mas, claro, tem as nossas redes também. A gente está no Twitter, que é @despertardragão, o Instagram e o Facebook, é só digitar o Despertar do Dragão. Lá no site novo também tem formulário de contato, vocês podem acessar e falar com a gente por lá. Beleza? Gente, eu também queria dizer para vocês que essa é a parte mais importante da história e é que vai ser retratada na série House of the Dragon, então prestem atenção. E por falar na série, na semana passada a gente teve novidades, com o elenco, e agora a gente já sabe quem vai interpretar a Rainha Alicent, o Príncipe Daemon e a Princesa Rhaenyra. A HBO deu a notícia. Então, para quem não sabe, galera, a Alicent vai ser interpretada pela Olivia Cooke, o Daemon pelo Matt Smith e a Rhaenyra pela Emma Darcy. É um elenco um pouco desconhecido do público, tirando o Matt Smith, que a gente já conhece bem de Doctor Who e The Crown. E das outras duas atrizes, eu pelo menos não conheço nada. O Viserys, a gente já sabe que vai ser interpretado pelo Paddy Considine. E outra coisa, pessoal, essa parte da história que conta a época da Dança dos Dragões, que aconteceu de 129 a 131 depois da Conquista, já tinha sido publicada antes pelo George Martin no livro Mulheres Perigosas, que é um livro de contos. Então, por isso, quando ele foi escrever Fogo e Sangue, ele deu uma boa incrementada nos detalhes. Por isso, de vez em quando, nos próximos episódios, eu vou fazer umas intervenções aqui para dizer o que é diferente num livro e no outro, ok? Falar nisso, Gisele, sabe qual é a primeira e mais forte dessas diferenças? Não faço a menor ideia, até porque eu só tô lendo o Fogo e Sangue. O outro eu nunca li, Mulheres Perigosas, então... Pois é, no Mulheres Perigosas, que ele escreveu primeiro, não tem o cogumelo. Olha. Não tem o cogumelo, então aquelas partes todas que ele teoricamente... que ele escreveu, que ele fala que teoricamente aconteceu... Não existe no Mulheres Perigosas. Interessante. Bom, então vamos lá? José Bueno, a sinopse, por favor. Depois da morte de Viserys I, a rainha Alicent convoca o que ficou conhecido como o Conselho Verde. O primeiro sangue da Dança dos Dragões é derramado. Durante vários dias, a Alicent mantém a morte do rei em segredo para impedir que a princesa Rhaenyra e seus aliados pudessem tomar alguma atitude. Em Pedra do Dragão, Rhaenyra entra em trabalho de parto precocemente e perde sua filha. Recuperada, ela convoca seu próprio conselho, o Conselho dos Verdes, e o tabuleiro da guerra já está armado. Sim, nós terminamos o episódio passado com a morte do rei Viserys Targaryen. E agora, galera, a coisa ficou feia porque vai começar a Dança dos Dragões efetivamente. Como a gente viu, a casa Targaryen rachou em 2 ramos e por conta disso o reino inteiro, desde o senhor mais rico e poderoso até o plebeu mais pobrinho, estava dividido entre os pretos e os verdes. Ou seja, o séquito da princesa Rhaenyra e o séquito da rainha Alicent. Isso, a Dança dos Dragões foi, assim, mais do que tudo, uma guerra civil entre os Targaryen, que durou 2 anos e aconteceu entre 129 e 131 depois da Conquista. E mesmo que ela não tenha acabado com a dinastia Targaryen, quando a guerra acabou, o poder da família havia diminuído muito, sem contar, que o número dos dragões também acabou diminuindo bastante, considerando que nessa época é a época que nós mais temos dragões vivos em Westeros, Exatamente. E essa guerra também foi uma guerra diferente de todas as outras. Ela foi uma guerra sui generis, porque embora também tivesse a parte tipo convencional, exército lutando contra exército, a maior parte da matança se deu na água e principalmente no ar, com dragão lutando contra dragão. E também teve muita artimanha, galera, assassinato, traição, veneno, faca, coisas que aconteciam na calada da noite, era bad vibe mesmo.
Isso, mas a gente sabe, né, que as sementes da dança dos dragões, elas já estavam sendo plantadas já fazia muito tempo. Mas tudo começou mesmo com a morte do rei Viserys. Depois que ele foi tirar um cochilo e nunca mais acordou, um servo acabou encontrando o corpo dele quando foi levar uma xícara de chá para o rei, como era de costume, e acabou correndo depois indo contar para a rainha Alicent. E ele contou só para ela. Só para ela. Exato. E o Septão Eustace disse que isso de o servo ter contado só para a rainha, sem dar o alarme geral na Fortaleza Vermelha, não foi sorte. Porque, na verdade, a morte do rei já era esperada, né, já há um tempo, por causa do estado de saúde dele. Então a Alicent e o séquito dela, os Verdes, já tinham instruído todos os guardas e servos do Viserys sobre o que fazer quando o dia chegasse. E o cogumelo, ele diz que a Alicent colocou veneno na xícara de chá do marido para apressar a morte dele. Só que ele não estava na fortaleza naquela época, ele estava em Pedra do Dragão, então existem grandes chances de ser uma invenção do cogumelo. Eu mesmo acredito que isso aí foi balela dele, porque ele sempre gosta de criar intrigas, né? Fomentar intrigas. Ele é sempre o pessimista. O ponto de vista da história dele nunca é pro bem, é sempre pro mal. A versão do cogumelo é sempre mais elaborada, mais sinistra e mais promíscua também. Exatamente. Mas seja como for, a Alicent foi imediatamente para o quarto do rei, né, acompanhado do Criston Cole, que, lembrem, era o comandante da Guarda Real, para confirmar a morte. E, tão confirmada, ela mandou isolar o quarto e também isolar o servo que tinha encontrado ele, para não correr o risco de ele espalhar a notícia. E depois ela falou para o Criston Cole convocar o pequeno conselho. E é bom lembrar agora que nesse momento da morte do Viserys, só 5 dos integrantes da Guarda Real, que era composta, né, por 7 cavaleiros, estavam presentes na Fortaleza Vermelha. Os outros 2 estavam lá em Pedra do Dragão, com a Rhaenyra, sem saber de nada que estava acontecendo. Pois é, e o conselho se reuniu nos aposentos da rainha, na Fortaleza do Maegor, que, lembrando, era onde ficavam os aposentos reais da Fortaleza Vermelha. E essa reunião, então, foi secreta, né? Para acontecer nos aposentos da rainha, foi secreta. E a gente acabou de ver que ela foi convocada na calada da noite, né? E todos os relatos do que aconteceu ali, de tudo que foi discutido e decidido, só apareceram muito tempo depois. Então, mais uma vez, é difícil a gente saber a verdade verdadeira dos acontecimentos. Eu vou ler para vocês agora a parte do livro que relata quem estava presente nessa reunião. Estavam lá, abre aspas, a própria rainha Alicent, o pai dela, Sir Otto Hightower, irmão do rei, Sir Criston Cole, senhor comandante da Guarda Real, o grande mestre Orwyle, o Lord Lyman Beesbury, mestre da moeda, um homem de 80 anos, Sir Tyland Lannister, mestre dos navios, irmão do senhor de Rochedo Casterly, Larys Strong, chamado Larys Pé Torto, senhor de Harrenhal, mestre dos segredos, e Lord Jasper Wyde, chamado Barra de Ferro, mestre das leis, fecha aspas. E esse conselho acabou sendo chamado de Conselho Verde, porque, né, estava do lado da rainha. Exatamente. E quando o grande mestre Orwell abriu a reunião do jeito que tinha que ser, né, ou seja, seguindo todo o protocolo que tinha que seguir quando o rei morria, que era tipo chamar o septão para executar os ritos finais e rezar pela alma do rei, mandar um corvo para avisar a Rhaenyra, né, que o pai tinha morrido, tocar o sino da Fortaleza Vermelha para anunciar a morte do Viserys para a cidade e tal. A mão do rei, o Sir Otto, interrompeu, né, todo esse protocolo que o grande mestre ia começar e disse que não, que nada disso ia ser feito até a questão da sucessão ser resolvida. E aí os relatos concordam com algumas coisas e divergem em outras, sobre o que aconteceu depois. Segundo o Septão Eustace e o Cogumelo, dentro todos os que estavam ali presentes, só o Lord Beesbury falou em favor da Rhaenyra, lembrando tudo aquilo que a gente já sabe, que ela era a filha mais velha do rei, que o Viserys tinha escolhido ela e se recusado várias vezes a mudar a decisão dele, e que centenas de senhores e cavaleiros tinham se curvado diante dela, jurado solenemente defender os direitos que ela tinha. Exato, e os outros contra-argumentaram falando tudo aquilo que a gente já sabe também, lembrando do Conselho de 101 depois da conquista e da escolha do Jaehaerys em favor do Balon em vez da Rhaenyra, do Aegon, o Conquistador, e das irmãs dele da tradição dos Ândalos, e que os direitos de um filho legítimo sempre entravam na frente dos direitos de uma filha.
Mas o Soroto lembrou de um detalhe importante também. A Rhaenyra era casada com o Daemon, que era comparado por muita gente como o Maegor o Cruel, lembram? E ele disse que se a Rhaenyra sentasse no trono, era o Daemon que ia governar. E nisso eu concordo com ele. Eu acho que caso a Rhaenyra virasse rainha, por mais que ela fosse forte, autêntica e tal, o Daemon ia arranjar um jeito de passar por cima dela, nem que fosse assassinando ela, para ficar com a coroa. O que, né, só mostra que, pelo menos na minha opinião, esse casamento foi um erro crasso que a Rhaenyra cometeu. Mas a gente tem que lembrar também que o Sir Otto e o Daemon eram tipo inimigos mortais, né? Então, independente de eles estarem pensando no bem-estar dos Sete Reinos, ele e a Alicent também estavam morrendo de medo do Daemon. Porque se a Rhaenyra assumisse, eles estavam tipo condenados. Eles iriam literalmente perder a cabeça. E não só ele, talvez os príncipes Aegon mais velho, o Aemond e o Daeron, e até os filhos do Aegon mais velho também pudessem ser assassinados. Isso a Criston Cole lembrou também que se a Rhaenyra virasse rainha, o Jace Aerys ia reinar depois dela, e que o Jace era um bastardo. Além disso, ele falou dos modos pouco comportados da Rhaenyra e também da fama do Daemon, dizendo que eles iam transformar a Fortaleza Vermelha num bordel. E aí veio o toque final dessa reunião. O Lord Beesbury lembrou a todos que a Rhaenyra tinha amigos, homens de honra que nunca iriam esquecer o juramento que eles haviam feito para ela e para o rei Viserys. E ele terminou dizendo que ele mesmo, Lord Beesbury, era um homem velho, mas não tão velho para ficar de lado docilmente, enquanto gente como aquele povo que estava ali na sala planejava roubar a coroa da princesa. E aí ele se levantou para sair. Sim, e o relato oficial disse que quando o Lord Beesbury estava na porta, o Lord Hightower deu ordem para ele ser preso e ele ficou nas celas negras até morrer de um resfriado esperando o julgamento. O Septão Istos conta que o Sir Criston Cole cortou a garganta dele ali mesmo na sala, e o Cogumelo diz que o Sir Criston Cole agarrou ele pela gola e jogou ele pela janela para morrer empalado lá embaixo, no fosso seco da Fortaleza Vermelha. No fim, a única coisa que sabe é que o primeiro sangue que foi derramado na Dança dos Dragões foi a do Lord Lyman Beesbury, o primeiro preto que morreu nas mãos dos Verdes. E lá no livro das Mulheres Perigosas, a única versão que tem, né, que foi afirmada, é que é a segunda que eu falei aqui, que é que o Criston Cole cortou a garganta dele ali mesmo na sala. Beleza? E cara, que reunião, hein? Agradabilíssima. E depois que o Lord Beesbury estava fora da jogada, não teve mais divergência no conselho. Todos ali eram verdes. Então, o resto da noite foi planejando a coroação do Aegon mais velho como o novo rei. E os verdes estavam com uma vantagem. A Rhaenyra estava confinada em Pedra do Dragão, prestes a ter um filho, e sem nem saber que o pai havia morrido. Ou seja, ela estava muito limitada para poder agir. E o conselho queria que ela continuasse assim pelo máximo de tempo possível. Sim, cara, é tudo muito sujo nessa Dança dos Dragões. E olha só o que aconteceu. Eles ignoraram mesmo todos os protocolos. Nenhum corvo foi enviado para nenhum lugar para informar sobre a morte do Viserys. Nenhum sino tocou na cidade e ainda por cima o Criston Cole foi ordenado a prender todos os pretos que estavam na corte e que poderiam dar problema. E aí o Lord Larys Strong, mestre dos segredos, propôs que eles fizessem um juramento de sangue pela lealdade ao Aegon mais velho e aos verdes. E eles fizeram, menos a Alicent, porque ela era mulher. O que foi um erro. Não é porque qualquer um pode trair a palavra que dá, seja homem ou mulher, né? Não tem dessa não, mas enfim, foi isso que aconteceu. E só depois disso é que eles mandaram chamar os príncipes Aegon mais velho e Aemond. E o Aegon tava, adivinha, com uma amante, claro, porque ele era um adúltero descarado. E aí teve um relato do Septão Eustace, dizendo que o Aegon mais velho, a princípio, não quis aceitar a coroa, falando que a Rhaenyra era herdeira e o trono era dela por direito. Você acredita nessa historinha aí, Gisiel? Eu acredito e até curioso, né? Mas a motivação, assim, a motivação que o convenceu a mudar de ideia é o seguinte: ô amigão, o negócio, a situação aqui, o buraco é um pouco mais embaixo. Se ela assume como rainha, você e os seus irmãos, que são os herdeiros, né? Que são os únicos ali que tem sangue real para poder competir com o trono, são rivais, ou seja, vocês também podem morrer. E aí ele falou assim, não, quer saber, né? Então vamos fazer isso aí mesmo. E aí os verdes continuaram a mexer os pauzinhos deles nas horas seguintes. Uns 3 dias se passaram sem que a morte do Viserys fosse anunciada.
O Tywin Lannister, que era mestre dos navios, virou mestre das moedas e dividiu o ouro da coroa em 4 partes. Mandou uma parte para o Banco de Bravos e a outra parte para Rocher do Casterly, outra parte para Vila Velha e deixou o restante ali, para pagar subornos e presentes e contratar mercenários se fosse preciso. Ele não era bobo nem nada, né? O Tyrion Lannister. E eles também mandaram chamar o comandante da guarda da cidade e todos os 7 capitães dos 7 portões de Porto Real, e eles todos foram interrogados para saber, né, quem que eles apoiavam, se era o Aegon mais velho ou a Rhaenyra. E 2 foram considerados indignos de confiança e foram presos. E um novo comandante foi nomeado, que era um homem gigante, de tipo 2 metros de altura, chamado Luthor Largent. Mas o Otto Hightower, que não era bobo também, chamou o próprio filho, o Gwyene Hightower, irmão da Alicent, para supervisionar esse homem, né, e garantir que ele ia ficar do lado deles. E para substituir o Tywin Lannister como mestre dos navios, o Otto Hightower chamou o jovem senhor ceifeiro de Pike, lá das Ilhas de Ferro, um garoto de 16 anos de idade chamado Dalton Greyjoy. E aí sim, os corvos começaram a voar para todos os lugares que a rainha Alicent achava que ia encontrar aliados, mas nenhum corvo foi para a Pedra do Dragão, e a Rhaenyra continuava sem saber de nada. Pois é, e os verdes também foram analisar os anais do Conselho de 101 depois da conquista para conferir quais senhores tinham votado a favor da Rhaenyra. E eles perceberam que pelo menos 2 casas muito fortes iam apoiar a princesa. Os Baratheon, de Ponte de Tempestade, e os Velaryon, de Deriva Marca. E por que os Baratheon? Bom, a Rhaenyra tinha sido casada com Laenor, que era filho da Rhaenys, filha do príncipe Aemon. E o príncipe Aemon tinha sido casado com a Jocelyn, que era uma Baratheon. E os Velaryon? Bom, o Laenor, primeiro marido da Rhaenyra, também era filho do Serpente Marinho. Então, né, é isso. Então, a rainha Alicent queria que os Baratheon passassem para o lado dela. Só que como eles seriam mais difíceis de dobrar, ela não mandou um corvo, mas mandou o próprio príncipe Aemond, montado na Vagar, para Ponta Tempestade, onde agora o senhor era o Lord Borros, filho do Lord Boremund. A missão do Aemond era conquistar uma das 4 filhas do Borros, se casar com ela e com isso trazer Ponta Tempestade pro lado deles. Borros. Eu achei esse um dos nomes mais engraçados de toda a história. Mas enfim, mais ou menos uma semana se passou, né, enquanto o cadáver do Viserys estava lá, começando a feder bastante no quarto fechado que ele estava. O Otto Hightower queria manter o segredo ainda por mais tempo, mas a Alicent argumentou que eles não podiam esperar mais. Além disso, o Aegon, mais velho, estava meio impaciente, né, perguntando se ele era rei ou não. Esse, inclusive, foi um dos motivos que me leva a pensar que aquela atitude magnânima que o Septão Eustace disse que o príncipe teve quando recebeu a notícia da morte do pai era mentira. Também acho. À luz dessas novas informações... Mudou de ideia? Não sei. Mas quando a notícia finalmente foi espalhada para todo o reino, dizendo que o rei Viserys estava morto, né, e desejando vida longa ao rei Aegon, apesar de muita gente ter comemorado a ascensão do novo rei, a maioria só ficou olhando em silêncio, meio tipo confusa, assim, sabe? Meio hesitando. Mas como assim? A princesa de Pedra do Dragão é a Rhaenyra, né? E então, grande parte das pessoas só ficou meio olhando em silêncio. Daí, de vez em quando, aqui ali em algum canto, alguém falava, vida longa à rainha, né? Eu também ia estar lá gritando, vida longa à rainha. A Rhaenyra, né? Porém, Isso. as pessoas ficaram totalmente confusas. Claro, né? Pra menos, né? E como a gente já frisou várias vezes aqui, o reino estava realmente dividido. Mas os preparativos para a coroação do Aegon mais velho começaram a ser feitos às pressas. E o local escolhido para a cerimônia acontecer foi o Fosso dos Dragões, porque essa fortaleza dos dragões aí era um local seguro o suficiente, né, contra traidores. E aí a gente vê quão promissor estava sendo esse início do reinado, né, cuja coroação tinha que ser feita num lugar fechado. E no dia programado foi o Criston Cole que colocou a coroa de ferro e rubi do Aegon, o Conquistador, na cabeça do Aegon mais velho. Agora Aegon da casa Targaryen, segundo de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Isso. Mais provocador também não podia ser, né?
Antes, o maior protetor da Rhaenyra coroar o maior inimigo da princesa. E assim continuou caminhando esse começo da Dança dos Dragões. E foi a própria Rainha Alicent que coroou a princesa Elaena, a mulher e irmã do Aegon mais velho, agora Rainha Elaena. Ela até ajoelhou, né, em frente à filha e falou, minha rainha. E quanto ao número de pessoas, os relatos também não são iguais. Teve gente que diz que tinha mais de 100 mil pessoas espremidas no Fosso dos Dragões, enquanto o Cogumelo diz que o fosso estava só parcialmente ocupado. E nisso eu concordo com o Cogumelo, porque já que foi uma cerimônia feita tão às pressas, né? E controlada também, né? Exato. E tinha pouquíssimo tempo que as pessoas tinham sabido da morte. Eu acho que não ia ter dado tempo de juntar essa galera toda aí, 100 mil não. Também acho que não. Mas, e quem abençoou o Aegon mais velho foi o próprio Septão Eustace, porque o Alto Septão estava velho e frágil demais para viajar de Vila Velha até Porto Real. Sim, e agora vem um detalhe interessante. A gente já havia comentado que a guarda real do rei estava dividida no momento da morte do Viserys. 5 estavam em Porto Real e 2 estavam em Pedra do Dragão com a Rhaenyra. Mas, na hora da coroação do Aegon mais velho, só tinham 4 mantos brancos com ele. Porque na noite anterior, o Sir Stephen Darkling desertou e fugiu para a Pedra do Dragão. Sim, eu adorei essa parte. E mais do que isso até, né, ele fugiu levando uma coroa de ouro amarelo ornamentado com 7 pedras de cores diferentes, que era a coroa que o Viserys e o de Rhaerys tinham usado. O intendente, que tinha recebido a ordem da Rainha Alicent de trancar a coroa, né, desobedeceu ela e correu para a Pedra do Dragão. Adorei. Eu também adorei essa parte, mas mesmo assim, o Aegon foi coroado em Porto Real, depois ele voou 3 vezes em volta da cidade no Sunfire, e depois sim, ele pousou dentro da muralha da Fortaleza Vermelha e foi para a Sala do Trono, onde ele subiu os degraus e sentou no trono de ferro na frente de vários senhores. Mas, lá em Pedra do Dragão, o clima estava muito diferente, porque a Rhaenyra ela foi tomada por uma raiva tão sombria, né? Diz o livro, ela estava no 3º dia de trabalho de parto, coitada, e ainda faltava 1 mês para o bebê nascer. Mas o estado de raiva da princesa era tal, né, que as coisas adiantaram, claro. E a Rhaenyra estava insana, ela estava insana mesmo. Ela passou horas e horas gritando, xingando, amaldiçoando os meios-irmãos dela, e a Alicent, e amaldiçoou o próprio bebê que estava nascendo, chamando ele de monstro, né, gente? Foi terrível. Sim, e o bebê nasceu morto. Era uma menina, que a Rhaenyra chamou de Visenya. E depois que ela se acalmou, a princesa viu que o que ela tinha feito com a própria filha foi horrível. E isso deixou ela péssima e com ainda mais raiva. Ela jurou que os meios-irmãos e a rainha Alicent iriam responder por terem matado a única filha dela também. E quando a Rhaenyra se recuperou, né, do parto, ela convocou o próprio conselho. Foi esse o começo oficial da dança, porque agora os 2 lados estavam cientes de tudo. Esse conselho foi chamado, é claro, de Conselho Preto, em comparação com o Conselho Verde de Porto Real. E nessa reunião estavam presentes o Daemon, tio e marido da Rhaenyra, né, o Mace Gerards, os 3 filhos da princesa, o Jace, o Luke e o Joffrey, e 2 guardas reais, o Eric Cargill, gêmeo do Sir Eric Cargill, que estava em Porto Real, e o Sir Laurent Mabron, além de mais uma dezena de senhores menores e vassalos lá de Pedra do Dragão. E ali eles começaram a avaliar a situação deles. Claro que o pequeno exército que eles tinham ali em Pedra do Dragão deixava muito a desejar se eles queriam tomar o trono. Mas eles contavam com a ajuda do Corlys Velaryon, o Serpente Marinha. E do lado dele teve a princesa Rhaenys, que o Cogumelo chamava de a Rainha que Nunca Foi. E tem uma passagem muito engraçada no livro que o Cogumelo diz assim: o que Viserys tinha que ela não tinha? Uma linguicinha? É isso o necessário para ser rei? Que Cogumelo governa então. Minha linguiça tem o triplo do tamanho da dele. Cogumelo e suas cogumelices. Sensacional. Cogumelo seria meu brother, sabia? Seria seu brother? Com certeza. Você ia chamar ele pra tomar uma, né? Com certeza. E a gente ia trocar umas ideias e ia dar muita risada. Acredito. Um detalhe aqui. A gente chama o Corlys Velaryon aqui de Serpente Marinha. Nessa tradução do Fogo e Sangue, no Mulheres Perigosas fala Serpente do Mar. Mas enfim,
Dá na mesma. Dá na mesma. É a mesma coisa, mas só esses detalhezinhos aí legais. Coisa de tradução. Mesmo, então, continuando, né? Mesmo que os senhores que compareceram ao Conselho Preto jurassem lealdade a Rhaenyra, eles sabiam que eles iam ser chamados de traidores. E, inclusive, cada um deles já tinha recebido convocação para ir até Porto Real também, né? Para prestar juramento para o Aegon mais velho. E, além disso, o Aegon tinha várias vantagens. Inclusive o apoio das 3 maiores e mais ricas cidades do Westeros: Vila Velha, Porto Real e Lannisport. Contra isso, a Rhaenyra tinha a riqueza e a frota da casa Velaryon, o que fazia dela superior no mar. Além disso, o marido dela, o Daemon, era mais experiente em guerra do que todos os inimigos dele somados. E por último, mas não menos importante, a Rhaenyra tinha os dragões dela. Sim, mas o Mestre Gerardes, que tinha salvado a vida do Viserys naquele episódio que ele cortou a mão no Trono de Ferro, né, lembrou a princesa que o Aegon mais velho também tinha dragões. Mas a princesa Rhaenys lembrou que eles tinham mais dragões maiores e mais fortes, exceto pela Vhagar, que era agora do príncipe Aemon Caolho, né? E a princesa Rhaenys montava dragões há mais tempo do que todos eles ali no conselho. Uma coisa legal que merece que a gente fale aqui é que a Rhaenys também disse que os dragões se desenvolviam melhor em Pedra do Dragão do que lá no Fosso dos Dragões. Cara, eu concordo demais com isso. Eu nunca fui com a cara daquele fosso lá de Porto Real, sabe? Eu acho que foi um desperdício de dinheiro. Também acho. Né? E que ainda foi ruim para os dragões. Enfim, né? Todos os dragões que nasceram lá realmente eram mais fracos do que os que nasceram e cresceram em Pedra do Dragão. Lembrando também que existia um motivo para os Targaryen terem escolhido Pedra do Dragão para ser o lar deles, lá no início, né? Exatamente. Vamos agora enumerar esses dragões? Vamos. Os verdes tinham o Sunfire do Aegon mais velho, que era esplêndido, mais jovem. A Vhagar do príncipe Aemond, que era o maior perigo contra os pretos. A Dreamfire da rainha Elaena, que tinha sido da Rhaena, irmã do Jaehaerys. E o Thessalion do príncipe Daeron, ou seja, eram 4 dragões com tamanho suficiente para lutar. Isso, já os pretos tinham o Caraxes do Daemon, que tinha sido do príncipe Aemon, filho mais velho do Jaehaerys, e a Syrax da própria Rhaenyra, que eram animais enormes. O Caraxes, especialmente, ele era terrível, um monstro, né? E ele tinha experiência de várias guerras, né? Lembrando que o príncipe Daemon tinha experiência lá nos degraus, e o Caraxes sempre com ele. Exatamente. E eles tinham também o Vermax, o Arrax e o Tyraxes, que eram montados pelos 3 filhos da Rhaenyra com o Laenor Velaryon, quer dizer, com quebra-ossos, né? O Jaehaerys, o Lucerys e o Joffrey. Esses 3 ainda eram jovens, mas estavam crescendo. E ainda tinha Meleys, a rainha vermelha da Rhaenys, que era meio preguiçosa, mas que quando provocavam ela ficava assustadora. Ainda tinha o Bailalua, da Baela, filha do Daemon, com a Laena Velaryon. E a princesa Rhaenys ainda sugeriu que eles encontrassem cavaleiros para Asa Prata, que tinha sido da rainha Alicenne, pro Vermithor, que tinha sido do Jaehaerys, e pro Fumaresia, que tinha sido do Laenor Velaryon. Com isso, eles iriam somar 9 dragões contra os 4 do Aegon mais velho. Pois é. Mas as coisas não iam ser tão fáceis assim, né? Não eram tão simples assim. Porque o Vermithor, a Asa Prata e o Fumaresia ainda não tinham cavaleiros, né? E a própria Rhaenyra ainda estava fraca para voar. E o outro lado tinha Vhagar, o que era uma grande vantagem. Além do mais, o Daemon ponderou que jogar dragão contra dragão devia ser a última cartada. Antes eles tinham que agir com estratégia. Por exemplo, a Rhaenyra tinha que ter uma coroação semelhante do Aegon mais velho, e depois eles tinham que convocar os senhores do Westeros para jurar lealdade a ela, igual o irmão dela tinha feito. Exatamente. E eles sabiam que Ponta Tempestade ia ficar do lado deles por conta do sangue Baratheon da Rhaenys, e o Daemon tinha um bom palpite de que o Ninho da Águia e o Vale também iriam apoiar. Por quê? Eles achavam que o Pike e as Ilhas de Ferro poderiam ser persuadidas a lutar a favor deles, porque os Homens de Ferro eram muito beligerantes e adoravam brigas. E como eles tinham amigos nas terras fluviais, eles também achavam que boa parte dos senhores da região iriam acabar tomando o partido dos pretos. Um momento tática de guerra agora, galera. Ficou decidido que o Daemon ia liderar um ataque a Harrenhal e fazer do lugar, né, o QG dos pretos, o quartel-general deles.
Enquanto isso, o Serpente Marinha ia pegar a frota dele, a frota dos Velaryon, e ia fechar a região da Guela pelo mar, partindo de Pedra do Dragão e de Deriva Marca, ou seja, assim ele ia impedir que qualquer navio ou outra embarcação saísse ou entrasse da Baía do Água Negra, que era onde fica o porto de Porto Real. E a Rhaenys ia ficar sobrevoando com a Meleys os navios do marido para impedir que os outros dragões destruíssem eles. E depois de ouvir tudo isso, o Jake Aerys, filho mais velho da Rhaenyra, diz que eles mesmos deviam levar a mensagem da mãe para os senhores, que eles estavam tentando chamar para o lado deles, e não os corvos. Ele argumentou bem e a Rhaenyra acabou consentindo que o Jake Aerys e o Lucerys voassem depois que eles fizessem um juramento solene sob o Estrela de Sete Pontas, que era a Bíblia da Fé dos Sete, de que eles não entrariam em nenhuma luta. E eles juraram que não iam entrar em nenhuma luta, e ficou decidido que o Jake Aerys ia ficar com a tarefa mais difícil, que era ir até o ninho da águia para falar com a Senhora do Vale, depois para Porto Branco para falar com o Lord Manderly, e finalmente até o Winterfell para encontrar com o Lord Stark. Já o Lucerys ia até a Ponta Tempestade, onde com certeza ele ia ser bem recebido pelo Lord Baratheon. E no dia seguinte aconteceu a coroação apressada da Rhaenyra. Foi quando chegou o Sir Steffon Darkling, o cavaleiro da Guarda Real que havia desertado de Porto Real, para se juntar aos pretos, trazendo a coroa do Jay Aerys para a Rhaenyra. Foi o Daemon que colocou essa coroa na cabeça da mulher, proclamando ela Rhaenyra da casa Targaryen, primeira do seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Mas o título de protetor do reino ele reivindicou para si mesmo. Depois a Rhaenyra nomeou Jake Aerys príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Pois é. O Westeros não estava numa situação muito boa não, né? Os dois lados eram ruinzinhos. Aham. Não tem um time muito tranquilo pra gente torcer, né? Poxa, não tem. A Rhaenyra não tinha que ter casado com esse Daemon. Não tinha. Exato. Enfim, e o primeiro ato dela, como nova rainha, foi declarar o Sr. Otto Hightower e a Rainha Alicent traidores do reino e rebeldes. E ela declarou também que os meus irmãos dela e a única irmã, a Elaena, deviam ir até a Pedra do Dragão, dobrar o joelho e declarar lealdade a ela. E então ela ia poupar a vida deles. E a notícia da coroação da Rhaenyra chegou na Fortaleza Vermelha e deixou o Aegon mais velho muito pistola. Ele, por sua vez, declarou a meia-irmã e o tio culpados de traição e disse que queria eles mortos. Mas o mestre Orwyle acalmou ele, dizendo que irmão e irmã não deveriam guerrear, que ele iria até Pedra do Dragão conversar com ela. E o Aegon mais velho, claro, não quis nem saber, né? E ameaçou prender o Mace por traição também. Mas as rainhas Alicent e Elaena concordaram, né, com a visão do Mace Orwell, e só aí o rei cedeu e mandou o homem para a Pedra do Dragão junto com o Sr. Arryk Cargill da Guarda Real, gêmeo do Erric Cargill que estava do lado da Rhaenyra. E também estava junto com ele Sr. Gwyene Hightower dos Mantos Dourados e mais os escribas e septões, inclusive o nosso septão Eustace. E ao que parece, os termos do Aegon mais velho eram generosos. Eu vou ler para vocês. Se a princesa o reconhecesse como rei e se curvasse perante o trono de ferro, Aegon II confirmaria a posse dela de Pedra do Dragão e permitiria que a ilha e o castelo passassem para o seu filho Jake Aerys após a morte dela. Seu segundo filho, Lucerys, seria reconhecido como herdeiro legítimo de Deriva Marca e das terras e posses da Casa Velaryon. Seus meninos como o príncipe Daemon, Aegon mais novo e Viserys receberiam posições de honra na corte, o primeiro como escudeiro do rei e o segundo como escansão dele. Seria concedido também perdão aos senhores e cavaleiros que conspiraram traiçoeiramente com ela contra o verdadeiro rei. Mas vocês acham que a Rhaenyra, por tudo que a gente já conheceu dela, aceitou? Claro que não. Ela mandou Mace Orwell de volta para Porto Real com o rabinho entre as pernas e um recado pro Aegon mais velho. Ela ia ter o trono de ferro ou a cabeça dele. Então é isso por hoje, galera. Essa foi a nossa análise do 13º capítulo do livro, que foi mais curtinho, né, do que os anteriores. Um capítulo muito excelente que teve o Conselho dos Verdes e dos Pretos, que é um episódio que eu acho muito sensacional. E tô doida pra ver retratado lá na série.
Não se esqueçam de entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo formulário ou pelas nossas redes, com as perguntas, dúvidas e sugestões de vocês, beleza? Daqui a 15 dias a gente volta. E até mais. Valar do Raelis. Valar Morgulhos. Até mais, galera.